30. E nós vamos ver alguns versículos desse salmo. Eu queria que você prestasse bem atenção ao que a palavra de Deus vai falar para você nessa noite. Salmo, capítulo 30, nós vamos ler o versículo 5, a última parte do versículo 5, e depois vamos ler os versículos 11 e 12. 5, a última parte, o 11 e o 12 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Versículo 11: converteste o meu pranto em folguedo, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti, não se cale. Ó Senhor Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo o sempre. E que o Senhor nosso Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações. Amém? Queridos, desde o início do culto, você deve ter percebido que cada leitura feita, cada hino cantado, cada pessoa que veio aqui na frente, que orou, cantou, adorou a Deus, a igreja participou cantando hinos, falando que Deus não te esquece, que Deus quer realizar os teus sonhos. A cada momento nós vimos Deus falando claramente que Deus tem um plano, e esse plano Ele quer realizar na tua vida através dos teus sonhos. Tem uma música muito conhecida, principalmente pelos evangélicos, mas tem muita gente que conhece essa música, de um cantor chamado Thales Roberto, que ele diz assim: Jesus pode escrever a sua história de novo, olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim, mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa estava tão vazia de sorriso, e quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo, e vai fazer assim com a tua família hoje. Amém. A letra desse hino parece ser o resumo de muitas histórias que a Bíblia apresenta. Muitas histórias na Bíblia acontece exatamente o que esse hino descreve. Eu não sei se você já teve o desprazer de ver um rio secando. É triste, é sem graça, é feio. Alguns anos atrás eu estava indo de Natal para Mossoró e eu passei por um rio que estava secando. O chão fica como o barro seco, rachado. A vegetação, onde antes existia a margem do rio, desaparece. Não aparece nenhum animal por ali, pássaro ou animal maior, porque o rio vai secando e a paisagem fica simplesmente horrível quando o rio começa a secar. Rio secando era algo que o profeta Elias conhecia muito bem. Um dia Deus falou com Elias: Elias, apresenta-te ao rei Acabe e diz para ele que não vai chover mais. E Elias chegou diante do rei Acabe, no capítulo 17 de 1 Reis, e disse ao rei Acabe: o Senhor está dizendo que vai fechar os céus e não vai mandar mais chuva. O rei Acabe ficou furioso com isso e tentou perseguir Elias, e o Senhor disse: olha Elias, sai daqui e vai junto de um ribeiro de Quiriate e fica lá que eu vou tomar conta de você. Eu não vou deixar faltar nada para você. E Elias saiu de onde estava e foi para lá, e o Senhor tomou conta dele. E os anos foram se passando e não chovia, e o rio começou a secar. Você sabe o que deve ter passado no coração de Elias, sabendo que tinha escutado uma promessa do Senhor
eu vou cuidar de você. E a dia ele olhava e via as coisas piorando, a sua situação ficando cada vez mais triste. Ele olhava em volta e devia pensar muitas vezes o que nós pensamos quando estamos no meio das nossas provas. Cadê a promessa do Senhor? Cadê o Senhor que prometeu cuidar de mim? E a Bíblia diz que o ribeiro foi secando, 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 até que chegou totalmente ao fim. Já pensou? No coração de Elias, vendo essa situação, às vezes nós não passamos por situações assim também. Aquilo que parecia ser nossa segurança, aquilo que parecia ser o nosso refúgio, o nosso conforto, vai minguando cada dia que passa, e nós pensamos, meu Deus, cadê o Senhor para me socorrer? Mas o capítulo 18 do mesmo livro mostra o quanto Deus é fiel e o quanto Ele se preocupa com seus servos e o seu povo. O capítulo 18 começa com Elias ouvindo a voz do Senhor, o Senhor dizendo, vai e fala com Acabe e se prepare, porque o Senhor vai mandar muita chuva. Quando o Senhor fala, acontece. Quando o Senhor promete, Ele cumpre. E quando ele pensou que o rio ia secar, olha o que Deus fez na vida dele. Quando ele pensou que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, o Senhor colocou um sorriso no rosto de Elias, e ele viu que verdadeiramente o Senhor é o Deus de Israel. A Bíblia diz também que um dia aconteceu uma festa onde ela começou a ficar vazia de sorriso. Festa é sinônimo de alegria, de felicidade, de prazer. Geralmente nós convidamos para as nossas festas as pessoas que nós amamos, que nós queremos muito bem, que queremos que participem da nossa felicidade. A Bíblia diz que um dia Jesus foi chamado para um casamento, e no melhor da festa, quando todo mundo estava comemorando, celebrando, festejando, de repente uma notícia trágica. Aquilo que era sinônimo de alegria tinha acabado de acabar. Alguém chega e diz para Jesus, olha, o vinho da festa acabou. Como fazer uma festa de casamento na época de Jesus, dentro do povo de Israel, sem a presença daquilo que dá alegria aos homens? Era um constrangimento, era uma vergonha. A pessoa que passava por uma situação dessa era considerado alguém que não sabia administrar o que tinha, era alguém que enganava as pessoas, chamava para uma grande festa e de repente não conseguia concluir aquilo que havia prometido. Olha que constrangimento no dia que seria o dia mais importante para a vida daquele casal, o dia da união, da festa, do casamento, e alguém chega e diz, acabou o vinho. Mas há um detalhe muito interessante nessa história. Os noivos decidiram convidar a pessoa certa para o casamento. Tinha muitos convidados ali, mas tinha um especial. A mãe de Jesus chega para ele e diz, olha, o vinho acabou. Jesus se vira para ela e diz, mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? O que é que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu. Mas a irmã Iole cantou o hino aqui nessa noite, que dizia assim, os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Mesmo aquele sonho menorzinho, mesmo aquele problema que para muita gente pode ser insignificante, mas se é importante para você, é importante para Deus. E quando o Senhor Jesus viu, Ele ainda disse para Maria, não é chegada a minha hora não, de me manifestar como Filho de Deus. Mas quando ele olhava, via a tristeza estampada no coração daquele casal, e ele disse, sabe de uma coisa? Eu vou mudar a minha agenda. Não é chegada a minha hora, mas eu vou fazer com que seja. E aí chamou os homens da festa, mandou encher 7 talhas e coloca água. E colocaram água.
E você, mesmo que não é crente, já deve ter escutado essa expressão: Deus transforma água em vinho. E a Bíblia diz que quando o responsável pela cerimônia do casamento provou do vinho que tinha sido água transformada em vinho, ele perguntou para o noivo: olha, em toda festa, primeiro se coloca o melhor vinho, porque depois que todos já beberam, pode colocar o pior, que ninguém vai sentir a diferença. Mas você deixou o melhor para o final. Como é que pode isso? Sabe por que pode isso? Porque Deus sempre deixa o melhor para o final. Pode ser que na sua vida esteja dando tudo errado. Pode ser que a sua festa esteja vazia de sorriso, mas a festa ainda não acabou. Ainda não chegou a hora de Jesus. E quando Ele se manifestar, Ele vai colocar um sorriso na tua festa, no teu rosto, e você vai ver a diferença que isso vai fazer na tua vida. O autor do hino diz que ele carregava no olhar um pouco de morte. A situação dele era de tanta tristeza que ele carregava no olhar um pouquinho de morte, mas ele diz assim: mas olha o que Deus fez comigo. Carregar um pouquinho de morte no coração, isso foi uma realidade que algumas pessoas passaram na Bíblia, que sofreram, e sofreram até se encontrar com o Filho de Deus. Quem nunca ouviu falar da história de Jairo, um homem que tinha uma filha de 12 anos, um homem que era um dos principais da sinagoga, um homem que era respeitado e conhecido entre os judeus, um homem que não acreditava em Jesus, um homem que tinha um coração muito voltado para a lei de Moisés e muito pouco para esse carpinteiro que está fazendo alguns milagres por aí. Mas se existe uma coisa que muda completamente a concepção que as pessoas têm de Jesus, é quando elas passam por um sofrimento. Tem muita gente que diz que não acredita em Deus, que não liga para as coisas de Deus, até se deparar com uma situação complicada em sua vida. Jairo, o grande líder da sinagoga, quando olhou dentro de casa e viu que sua filha estava morrendo, ele não pensou na lei de Moisés, ele não pensou que era mais sábio e mais importante do que ninguém. A Bíblia diz que ele correu e atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, salva a minha filha que ela está morrendo. Salva, Senhor, faz alguma coisa. Jesus decidiu ir à casa de Jairo. Jairo carregava no seu olhar um pouco de morte. E quando ele chega próximo da casa de Jairo, alguém vem e grita: não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Imagina um pai ter que receber uma notícia dessa: olha, eu estou aqui para dizer que teu filho morreu. Olha, tua filha já morreu. Dizem que não existe dor maior do que essa. É tamanha a dor que não existe classificação para ela. Quem perde os pais fica órfão, mas quem perde filho não tem classificação. Não se sabe como se chamar quem perde um filho, porque o natural da vida é que os filhos enterrem os pais. Os pais têm os filhos crescem, os pais envelhecem e os filhos sepultam os pais. Mas quando esse processo se inverte, e hoje é uma das coisas que mais nós temos visto no nosso mundo, pais enterrando filhos, filhos sem conseguir crescer, envolvido com tudo que não presta. Imagina a dor do coração de um pai, de uma mãe, quando alguém chega e diz: teu filho morreu, a tua filha morreu. Foi essa dor que Jairo sentiu quando alguém veio da casa dele e disse: não incomode mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Mas como é bom ter Jesus por perto. A Bíblia diz que Jesus virou-se para Jairo e disse assim: não temas, crê somente. É a mesma coisa que Jesus está dizendo para você nessa noite. Diante do problema que você está enfrentando, diante da dor que você está passando, Jesus está olhando nos teus olhos e dizendo assim: não temas, crê somente. Teus problemas são meus,
tua vida também é minha, não temas. Jesus chegou na casa de Jairo e havia um chororô muito grande, porque a menina acabava de morrer. E agora o que fazer? Quando Jesus chegou, ele disse assim: não chore, ela não está morta, ela está apenas dormindo. A palavra de Deus relata que no momento que Jesus fala isso, as pessoas que estavam chorando começaram a sorrir, não de alegria, mas zombando de Jesus. Mas olha como é incrível o poder de Jesus. Ele consegue levar sorriso até onde tem tristeza. Quando ele chega no quarto, ele olha para a menina e diz: menina, a ti eu te digo, levanta-te. E imediatamente a menina levantou-se e começou a andar, e quem estava em pranto passou a ficar em alegria. O pai daquela menina carregava no seu olhar um pouco de morte. E sabe quem carregava também, não um pouco, mas muita morte no olhar? A viúva de Naim. Jesus ressuscitou a filha de Jairo ainda dentro de casa, mas o filho da viúva de Naim já estava a caminho do cemitério. O problema era muito maior do que o da filha de Jairo. Tenta imaginar a situação de uma viúva na época da Bíblia. Não havia previdência nem pensão. O seu marido já havia morrido, e o seu filho, que seria o seu sustento, a sua provisão, ela agora está levando para o cemitério. Mas ela, no meio do caminho, se encontra com alguém que é capaz de reverter qualquer situação. A Bíblia diz que Jesus, olhando para aquela mulher e se compadecendo intimamente, tocou no jovem e disse: jovem, levanta-te. E imediatamente o jovem levantou-se, e Jesus devolveu para sua mãe, dizendo: não chore mais, não chore mais. E ele agora estava vivo e estava sendo devolvido para sua mãe. Mas se Jairo tinha um pouco de morte no seu olhar, se a viúva de Naim tinha muito de morte, Marta e Maria, a irmã de Lázaro, tinha tudo de morte no seu coração. Porque se a filha de Jairo estava em casa ainda morta, o filho da viúva de Naim estava a caminho do cemitério, Lázaro já estava sepultado. E agora, o que fazer? Não tem mais jeito, já foi sepultado, não tem mais saída. Aí mandam chamar a pessoa certa. As irmãs de Lázaro mandam um recado para Jesus: Jesus, vem depressa. Vem depressa, Jesus. Jesus vai, e quando chega lá, as irmãs já não acreditam mais. Ah, Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido, nosso irmão não teria morrido. Mas já faz 3 dias, Senhor, já cheira mal. Já faz 4 dias, aliás, já cheira mal, não tem mais jeito. Aí Jesus pergunta: onde foi que colocaram ele? Ah, Senhor, está sepultado. Vamos lá, tirem a pedra. Senhor, é melhor deixar para lá. Tirem a pedra. E quando tiram a pedra, Jesus diz: Lázaro, para fora, agora. E imediatamente Lázaro sai enrolado nas faixas, e quem está ao redor vê e glorifica a Deus, porque para Deus não há impossível. Seja em casa, a caminho do cemitério ou sepultado, o poder dele não muda, o poder dele é o mesmo. E olha, se Marta, Maria e Lázaro, se a viúva de Naim, seu filho, se Jairo e a sua filha conhecesse a letra desse hino, eles diriam assim: no olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa estava tão vazia de sorriso, e quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo, e vai fazer assim com a tua família hoje. Amém. O texto que nós lemos da palavra de Deus no Salmo 30, o versículo que é mais conhecido desse salmo é o versículo 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento pode durar uma noite, e se você está passando por uma noite assim de tristeza e sofrimento,
Se lhe parece que os seus sonhos vão morrer, ou estão morrendo, ou já foram sepultados, se parece que não tem mais jeito, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus está aqui nesse lugar. Jesus está aqui, está ouvindo o clamor do teu coração, Ele sabe o que você precisa, e Ele quer realizar os teus sonhos. Ele quer reverter a tua história. O irmão Igor cantou isso quando disse que para José parecia que não tinha jeito, parecia que tudo estava sepultado no poço junto com ele, mas o Senhor estava preparando algo maior e melhor, e Ele vai fazer o mesmo por você nessa noite. Amém. Os últimos versículos do Salmo 30, o salmista diz com muita alegria: Senhor, converteste o meu pranto em foguete. Sabe o que é foguete, querido? É dança, é festa, é alegria. O salmista está dizendo: a minha situação era de tristeza, de dor, de lágrimas. A minha situação era de luto. E ele continua dizendo assim: substituíste o meu traje de luto por roupas de alegria. E é o que o Senhor quer fazer na tua vida também. Mas Ele espera que quando isso aconteça, quando isso acontecer, que você faça a mesma coisa que o salmista fez. O último versículo desse salmo, o salmista encerra dizendo assim: o Senhor fez isso para que todo o meu ser cante louvores a Ti e não se cale. Ó Senhor, meu Deus, ações de graça Te dedicarei por todo sempre. Como é bom pregar num culto como esse. Como é bom ter provas vivas de que Deus realiza os nossos sonhos. Há cerca de 1 ano e pouco atrás, nós fomos na casa de Jadson e Vaninha. A vida de Jadson e Vaninha naquele momento era exatamente assim que estava. No olhar carregava um pouco de morte. Toda expectativa para uma grande festa estava totalmente vazia de sorriso, e parecia que o rio da vida deles ia secar e nunca mais iria retornar a jorrar água por ali. Mas olha o que Deus fez na vida dele. Cerca de 1 ano e pouco depois, o Senhor transformou aquela tristeza em alegria, arrancou aquela tristeza que doía, lavou com o seu sangue, perdoou, e a festa deles agora está cheia de sorriso. Olha o que Deus fez com ele, e quer fazer assim na tua vida também hoje. Deus quer fazer o mesmo na tua vida hoje. Você tem sonhos? Você tem planos? Deus tem sonhos maiores para a tua vida. Amém. É a palavra dele que nos diz assim: eu é que sei que planos eu tenho para a tua vida, planos de paz e não de mal, para te dar o futuro que Ele espera. Nós vamos colocar de pé, nós vamos cantar: os sonhos de Deus são maiores que os meus. E eu queria que você cantasse acreditando nisso. Você pode sair daqui nessa noite pensando assim: será que é verdade isso mesmo que o pregador falou? Olha para a vida de Jadson e Vaninha, olha para Irã nos braços deles, e aí você vai ver se é verdade ou não, que Deus ainda é o mesmo e realiza sonho em nossas vidas. Vamos fazer dessa canção a nossa oração. E eu queria que no final você cantasse e dissesse assim: que Deus vai cumprir os teus sonhos, e olhasse para a pessoa que está do seu lado. Cadê Júnior? Acredito sim, Deus vai fazer o impossível no teu viver. Aí você fala para o seu irmão assim: olha, Deus vai fazer o impossível no teu viver. Primeiro você canta para você: Deus vai fazer o impossível no meu viver. Mas depois fala para o teu irmão assim: no teu viver, Deus vai fazer o impossível. Louvemos ao Senhor. Sorry.
cantando e a igreja está orando pela tua vida agora, você que vem aqui nessa noite. Você que tem um sonho no coração, espera que o Senhor realize. Coloca diante de Deus esse sonho que você tem. Diz para o Senhor nessa noite: Senhor, realize esse meu sonho. Eu não posso fazer, Senhor, porque eu sou pequeno, sou falho, mas Tu és Deus e Tu pode resolver qualquer problema, Senhor, porque para Ti não há impossível. Tu pode reverter um quadro, Senhor, de doença na minha família. Tu pode transformar o meu marido, a minha esposa, Senhor. Tu pode, meu Deus, salvar os meus filhos, mudar os meus parentes, porque Tu és o Deus do impossível. Tu não mudasse, Senhor. Coloca diante do Senhor o teu sonho, o teu problema, a tua questão, que o Senhor está ouvindo a tua oração nesse momento. Deus quer realizar o teu sonho, mas o maior sonho de Deus ainda não é esse teu. O maior sonho de Deus é ter a tua vida nas mãos dele, é salvar a tua vida da perdição eterna. E é por isso que nessa noite a igreja está aqui reunida para dizer que Deus quer mudar a tua vida, a tua realidade. E nós gostaríamos de saber se nessa noite existe alguém que quer entregar a sua vida nas mãos do Deus que pode resolver qualquer problema e realizar qualquer sonho. Alguém que nessa noite quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sai do teu lugar e o Senhor vai mudar a tua realidade. Alguém nessa noite, Deus falou, Deus te abençoe, querida, vem aqui à frente, Deus te abençoe. O Senhor quer mudar a realidade nessa noite, quer realizar sonhos, mas depende que você saia do seu lugar. Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida na mão do Deus Todo-Poderoso? Eu queria chamar aqui à frente alguém que foi tocado por Deus lá no acampamento e o Senhor mudou a realidade dele. Chama Bruno, vem com ele, Thaís, vem com ele, fica aqui na frente. Foi isso que Deus fez naquele acampamento, foi isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite? Foi com você que Deus falou, é com você que Deus quer tratar e cuidar. É a tua realidade que Deus quer mudar, mas Ele precisa que você dê um passo na direção dEle. É preciso que você entregue a sua vida nas mãos dEle. Há mais alguém nessa noite? Nós não vamos insistir, que é um desejo seu. Há mais alguém nessa noite? Levanta a tua mão, sai do teu lugar e nós vamos orar pela tua vida agora. Deus está falando, o Espírito Santo está tocando no teu coração e perguntando: você não vem? Você não quer que realize os teus sonhos? Nós vamos cantar pela última vez. Enquanto nós estivermos cantando, se você quer, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Toda a igreja cantando. Nosso Deus, Pai que está nos céus, glorificado seja só o Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer porque temos visto dia a dia o Senhor realizar o impossível. Amém. Meu Deus, um Deus maravilhoso, santo e puro, querer se aproximar de pessoas, pecadores, como nós, isso é o impossível, Pai. Ninguém mais faria isso. Um Deus puro e santo, justo e reto, entregar o seu filho para morrer por pessoas como nós, isso é o impossível. Um Deus puro e santo querer se relacionar com pessoas pequenas e falhas como nós, isso é o impossível. E Tu tem realizado isso, meu Deus, todos os dias. Tem mudado situações, tem nos tirado das trevas, levado para a Tua maravilhosa luz.
Quem mais faria isso por nós, Senhor? Quem mais nos amaria assim? E o Senhor tem manifestado a sua graça, o seu poder todos os dias na nossa vida. E eu quero glorificar o teu nome, Senhor, por essas vidas que estão aqui à frente. Vidas que acreditam que o Senhor pode mudar a realidade, quadro, situação, reverter enfermidades, e vem aqui à frente dizendo: eu acredito sim que Deus vai fazer mais uma vez o impossível em meu viver. Ó Pai, nós te suplicamos, escreve o nome dessas vidas no livro da vida, Senhor, para que nunca mais, meu Deus, ela se afaste do teu caminho, porque nós temos certeza que nesse momento há festa nos céus, porque pecadores se arrependeram e reconhecem que Tu és o Deus Todo-Poderoso, capaz de realizar sonhos. Mas eu quero te pedir, Senhor, tem misericórdia de vidas que estão aqui conosco, mas o seu coração ainda duvida, o seu coração ainda não crê, mesmo diante de testemunhos vivos, mesmo diante da Tua palavra, meu Deus, mesmo diante de hinos, Pai amado, que foram entoados, falando da Tua grandeza e do Teu poder, ainda tem corações que são tímidos e não acreditam. Tem misericórdia deles, Pai. Concede-lhes outra oportunidade, para que o mais rápido possível eles possam cantar do fundo da sua alma, que acreditam também, meu Deus, que Tu vai fazer o impossível em sua vida. Abençoa essa igreja, Pai amado, que não tem cessado de proclamar que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Teu poder não muda e que Tu continuas operando em nosso meio. Muito obrigado por cada vida que esteve aqui, que renovou a sua fé hoje diante de tudo aquilo que viram e ouviram. Continua entre nós, Pai, porque carecemos da Tua presença em nossas vidas. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Vou pedir para Paula acompanhar. Bruno, Thaís, acompanha. E olha, vem aqui com ela.